E aí, seus investigadores da ONU? Muita gente pediu para fazer um vídeo sobre o relatório da Michelle Bachelet a respeito dos direitos humanos aqui em Xinjiang e tal. E assim, eu fui ver o relatório e aí eu reli a resposta da China, sabe? É mais do mesmo, assim, não tinha nada de novo. Mas como o professor Elias fez um vídeo sobre isso e ele vai adicionar muita coisa porque ele sabe muito mais que eu sobre China, e inclusive sigam o Elias porque ele sabe muito, o cara tá pesquisando aí só faz uns 30 anos. Eu resolvi fazer um react para ver se eu consigo adicionar alguma coisa no que ele já tá falando. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias Jabur e vamos a mais um episódio de Meia Noite Pequim, bora lá? Vocês perceberam que eu tô com camisa sem botão, amassada? Eu percebi um tempo atrás, que vendo os vídeos meus aqui, que a maioria das vezes eu tô com a camisa amassada, ou seja, eu não tenho o hábito de passar camisa, eu passo às vezes vexame em público, enfim, coisas de Elias, né, bicho? Vamos lá, né? Eu não passo nada, nada. Eu comprei um negócio de vapor aqui para passar a camisa de botão porque eu vou ter que ir nos eventos aí, e a camisa de botão tem que estar mais ajeitada, mas tirando isso. Eu fui chamado a, evidentemente, fazer comentários sobre o É, relatório do Alto Comissariado da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos, acho que esse é o nome correto, né? Outrora comandada pela ex-presidente chilena Michelle Bachelet, sobre a situação no Xinjiang, ou seja, todos já conhecem essa questão do Xinjiang, todo mundo que acompanha o canal pô. sabe dessa questão, ou seja, teve um vídeo que nós tratamos da questão do Xinjiang. Aqui no YouTube vocês vão achar no canal do Felipe Durante, um belíssimo Ô, louco, vídeo sobre bicho! Xinjiang, mais do que um. Daniel Dumbrell, que é um amigo meu do Canadá, que mora na China, também tem vários Sim. vídeos interessantes sobre a questão do Xinjiang, ou seja, existe também toda uma contra-propaganda em relação ao Xinjiang, que evidentemente não tem muito espaço na mídia comercial, tem espaço zero na mídia É, comercial, mas que é possível encontrar aqui na internet, ou seja, fora dos meios de comunicação chineses, ou seja, pessoas que têm alguma credibilidade, até por não ser comunista, como é o caso do Felipe Durante, aliás. Ele está longe de ser um comunista e de um pró-chinês, é, né? E também é. pessoas que têm... Assim, eu não sou comunista no sentido de eu nunca estudei, sabe? Eu nunca li nada de Marx e etc. Eu, obviamente, né, sou de esquerda, assim, né? Obviamente sou de esquerda, por vários motivos, até por entender o meu espaço nessa disputa de classe que a gente vive, mas eu não sou anti-China, porque eu moro aqui, eu vejo como o país funciona, principalmente o governo, e eu tendo a ser mais pró-China do que anti-China. Mas eu critico muita coisa, como quem assiste meus vídeos sabe, né? Só vê qualquer vídeo aí eu sempre falo alguma coisa, uma coisa ou outra. Mas eu sou mais pró-China, principalmente com relação a Covid-0, economia e etc. Em relevância acadêmica, que estuda a questão já há muitos anos também, tem emitido opiniões sobre essa questão. A questão é a seguinte, a Michelle Bachelet fez uma visita ao Xinjiang em 2022, recentemente. Essa visita ela foi feita sob uma ampla pressão da chamada comunidade internacional, que isso né, nada mais do que Os alguns pais 10 brancos. países do chamado Ocidente. Os pais Né? Ela brancos. foi bastante pressionada durante essa visita, né? Inclusive ela foi muito xingada em jornais norte-americanos, australianos. E pior que foi assim, por anos esses países reclamaram que a ONU não vinha aqui, que o Comissariado de Direitos Humanos não vinha aqui. Quando ela falou, tô indo, os Estados Unidos e a Europa, não, mas não devia ir para lá. Porque se tu for para lá, a China vai fazer um teatro. Esse é o nível, sabe? Se não vinha, reclamava. Quando veio, reclamou. Australianos, ingleses, por conta da não postura dela, ou seja, ela evitou ao máximo se expor antes, durante e depois dessa visita. E de repente ela pede, se não me engano, ela pede para sair no dia 30 de agosto, o último, Se e no demitiu, dia é? 31 o relatório vem à tona, né? Ou seja, talvez o relatório que condena a China, que coloca a China, enfim, quebrando os direitos humanos, só não usa o termo genocídio, mas dá a entender que existe um genocídio, né? Então o que acontece ali que eu acho que é estranho, vamos começar aqui. Primeiro, ela se negou a assinar esse relatório, ou seja, certamente ela se demitiu, né? Ou foi demitida por conta da negativa dela em assinar esse relatório, tá? Tanto é que sai esse relatório no dia 31, sem assinatura da chefe do Alto Comissariado da ONU, que visitou o Xinjiang em 2022. E existe uma característica nesse relatório que eu achei muito interessante, são 48 páginas que eu indico todos a lerem, que eu nunca vi um relatório
nem de iniciação científica, em que a palavra talvez, possível e aparente surge tanto no meu relatório, ou seja, no trabalho. Ou seja, é muito talvez, é muito possível, aparenta. Isso fere um relatório científico de credibilidade. E o relatório não faz menção, não sei se eu repito, talvez eu vou repetir isso aqui, não faz menção à visita da Bachelet, o que comprova que esse relatório já estava pronto há um bom tempo, né? E quando ela visitou, ela publicou um relatório, assim, curto, contando o que ela viu aqui, e aí os países ocidentais, como ele falou, os ocidentes, países brancos, caíram matando em cima dela. Que, não, isso é mentira, porque a China não te levou nos verdadeiros campos de concentração, sabe? Esse tipo de coisa. Existe uma completa, indo para o técnico, existe uma completa ausência de protocolo de pesquisas destinada a elevar a confiabilidade das entrevistas feitas. Foram feitas 40 entrevistas para esse relatório, né? Todas elas fora da região do Xinjiang, e nenhuma entrevista é citada. Ou seja, a opinião de entrevistado é citada. Nenhuma delas. Um outro ponto que é muito interessante, diversos diplomatas de países islâmicos, inclusive os mais radicais, assim, os mais... aqueles diplomatas dos países do Golfo Pérsico, por exemplo, têm emitido opiniões sistemáticas sobre a questão dos direitos humanos no Xinjiang, todas elas altamente positivas da China. Ou seja, eles vieram aqui. Não sei se foi em junho ou julho, mais de 30 diplomatas desses países vieram a Xinjiang. E eles falaram, olha, tá tudo certo. Já teve centenas de diplomatas de sei lá quantos países que vieram aqui e falaram que tá tudo certo. Sim. Tem alguns que fazem ressalvas, algumas coisas. Como eu falo até em outros vídeos meus, eu tenho 3 vídeos sobre os uigures. Porque um cara com barba grande não pode entrar num ônibus, sabe? Tem esse tipo de coisa, né? Tem algumas coisas que a gente pode dizer, ok, isso aqui é violação de direitos humanos. Mas genocídio e a forma como o Ocidente pinta, isso não tem. Ou seja, esse relatório não cita as opiniões de diplomatas de países muçulmanos. Ou seja, estariam interessados na situação de seus companheiros muçulmanos do Xinjiang, né? Ou seja, estão preocupados muito mais preocupados do que os Estados Unidos, que se a preocupação deles fosse com os muçulmanos, eles não teriam matado tantos no Iraque, no Afeganistão, ou agora no Iêmen, via uma guerra de procuração via Arábia Saudita. Do ponto de vista técnico, né, ou seja, de quem faz pesquisa, como eu sou um cara acostumado a fazer isso, vivo disso inclusive, tem muito furo. Só o surgimento dessas palavras, desses termos talvez, possível, aparenta, não faz menção à própria visita, não é ridículo, né? Os entrevistados as entrevistas foram feitas fora do Xinjiang. Isso somente já dá um caldo para colocar em questão esse relatório. Mas o que é interessante nessa história toda, né? Existem 2 instituições no relatório que são citados nominalmente. Um é a famosa ASP, né, que é um think tank australiano, que é o Instituto Australiano de Política Estratégica, né? Esse instituto recebeu $5 milhões dos Estados Unidos somente no ano de 2020. E também Esse instituto recebe dinheiro da Lockheed Martin, da Raytheon, que são 2 das maiores empresas de armamentos do mundo, dos Estados Unidos. Esses caras são os que criaram a história dos campos de concentração com foto de satélite. Eles pegaram foto de satélite, colocaram preto e branco. Todo prédio que tinha muro alto e arame farpado, eles disseram isso é um campo de concentração. Esse foi o nível do argumento. Sabe? Porque tá vendo esse prédio aqui? Alto, muro, sabe? É ridículo. É ridículo. E aí teve gente aqui na China que foi no Baidu, foto colorida e mostrou, cara, tá vendo isso aqui é um prédio comercial, é um prédio residencial. Xinjiang teve muita violência por décadas por conta dos grupos separatistas de lá, e as pessoas vão se proteger de alguma forma. Aquela famosa fundação memorial das vítimas do comunismo, que tem como curador o famoso Adrian Zenz. O Adrian Zenz foi a primeira pessoa que nunca foi ao Xinjiang, inclusive, tá? Que produziu um relatório que foi amplamente aceita pela comunidade internacional, entre aspas,
E na própria ONU, dizendo que no Xinjiang tem 1 milhão de prisioneiros em campos de... Eu tenho um vídeo só sobre essas fontes de Xinjiang. Assim, esse cara, ele trabalha para o Museu das Vítimas do Comunismo, que é financiado pelo Congresso dos Estados Unidos. Ele falou que ele foi enviado por Deus para investigar as minorias chinesas. Qual Deus, eu não sei. Ele não fala chinês, ele não fala uigur, ele nunca pisou aqui. Ele tirou esse relatório da bunda com a matemática de padaria zoada. Assim, é extremamente zoada. O relatório dele fala entre 100 mil pessoas e 1 milhão de pessoas presas. Não uigures, pessoas. Uma mulher pegou esse relatório de uma terceira, assim, não da ONU, né? É uma terceirizada. Ela foi na ONU e falou, olha, tem 1 milhão de uigures presos. E aí começou essa maluquice. Em campos de concentração, com base em 8 entrevistas. E ele nunca visitou Xinjiang. Né? É sempre bom colocar isso. Ou seja, uma das fontes é uma agência, um think tank australiano que é financiado pelos Estados Unidos, e a outra é a Fundação Memorial das Vítimas do Comunismo, que é presidido por uma figura conhecidíssima de extrema-direita, né? Que nunca foi ao Xinjiang e que tem 2 papers publicados, sendo que um deles, no meio das ciências humanas, todos sabem que publicou, ou seja, não. E se eu não me engano, esse primeiro artigo dele só foi publicado na revista da OTAN. Esse primeiro artigo falando de pessoas em campo de concentração. Um desses papers. Uma outra fonte são tweets de Nathan Rose, vamos dizer assim, né? Um agente da ASP. Ou seja, o relatório cita... É ridículo, pessoal, ridículo. O relatório cita como fonte tweets dessa figura que é um agente, que é um técnico da ASP. O Daniel Dumbrell foi o primeiro a chamar a atenção para isso. Ou seja, pessoal, eu acredito e continuo a acreditar que a questão do Xinjiang talvez seja a grande mamadeira de piroca da geopolítica internacional, né, no momento. Não é? Eu conheço o Xinjiang, eu posso falar que é uma região que teve imensos progressos em todos os aspectos da vida social. Também posso dizer que o Xinjiang é uma região muito tensa, tá? Por conta do terrorismo islâmico que existe ali, é um fato concreto, a China tem que enfrentar esse problema. Né? Há décadas, de invadir países, ela prefere agir dentro do seu próprio território, e não dá para brincar com esse tipo de coisa. A penetração dessas correntes islâmicas ou arabistas, inclusive como fruto das relações da China com a Arábia Saudita e outros países, durante a guerra do Afeganistão, explica muito essa relação, esse aumento dessas tendências de fanatismo religioso na China. Eles falam que lá tem campos de reeducação, que são os mesmos, semelhantes aos que tem na França, e ninguém fala que tem campo de concentração na França, né? Lembrando que a França matou centenas de milhares, se não milhões na Argélia, né? E pela África, assim, de modo geral. Mas tudo certo, né? É França, país branco rico. Então na China eles chamam campos de reeducação, que na verdade são campos de desradicalização, né? Onde as pessoas aprendem uma série de ofícios, né? E evidentemente que você é chamado aqui de, o cara é um chapa branca. O cara, não, pessoal, não é que eu sou um cara chapa branca, porque eu sou uma pessoa que não sou convencido bom senso, do relatório, né, de 48 páginas que não menciona a visita da Michelle Bachelet, que foi publicado depois que ela se demitiu, foi demitida, eu não tenho certeza qual foi a circunstância, né, que usa como fonte tweets de um agente da ASP, de um técnico da ASP, e a fonte da própria ASP, que é uma agência que ridículo, que recebe dinheiro dos Estados Unidos, além dessas questões técnicas, por exemplo, que numa pesquisa existe isso, ou seja, você tem que usar critérios de validação teórica / estatística para dar confiabilidade aos dados. Isso são inexistentes nesse relatório. Sim. Então eu acho que esse relatório é mais uma arma política dos Estados Unidos e do chamado Ocidente para desestabilizar a China no âmbito internacional, né? Eu convido vocês a lerem esse relatório, é fácil de encontrar no Google. Se eu colocar Google relatório Xinjiang e ONU, aparece o relatório para vocês lerem e tirem as suas próprias conclusões. Eu fico por aqui. Também sempre falo isso, meus vídeos sobre os uigures todos têm fonte, vai lá, lê as fontes e forme a sua opinião. Mas assim, é ridículo. É por isso que eu nem fiz vídeo quando lançaram esse relatório aí, porque olha, olha o nível, né, da argumentação. Era mais do mesmo, e é sempre as mesmas fontes, Rádio Free Asia, sabe? É isso aí. É a grande mamadeira de piroca contra a China.